No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor Antônio Rodrigues, apelidado de Tonho, faleceu ontem em sua residência, aos 80 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele nasceu em uma pequena vila de Minas Gerais, onde teve a sorte de crescer rodeado de amor e respeito. A sua família era modesta e dedicada ao trabalho das terras, e Tonho aprendeu a valorizar o esforço e o respeito pela natureza desde criança. Como muitos garotos do sertão mineiro, Tonho aprendeu a andar em motocicletas antes de aprender a andar a cavalo. A paixão por máquinas mecânicas continuou ao longo da vida, e ele sempre tinha uma moto antiga para restaurar na oficina do quintal. Aos 20 anos, Tonho mudou-se para Belo Horizonte para estudar engenharia. Lá conheceu a amada esposa, Maria, que lhe deu 3 filhos e um neto adorado. Em 1968, ele se formou e começou a trabalhar em uma empresa de construção civil, onde passou 20 anos. Tonho sempre foi um homem dedicado ao trabalho, mas também sabia o valor da família e do tempo livre. Após a aposentadoria, ele dedicou-se à horticultura e cultivava suas flores favoritas no jardim da frente. Não raro, era visto com xícara de café forte sentado na cadeira da varanda, observando o mundo passar em paz. Aos 60 anos, Tonho sofreu a tragédia da perda de Maria, sua esposa amada. Mas ele continuou forte e dedicou-se às crianças, sempre tendo um olhar carinhoso por eles no colete da igreja ou na escola. Eles sabiam que tinha uma alma generosa e uma mente criativa. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Ele foi professor de física em diversas escolas públicas, formando gerações de cientistas e engenheiros. Em 2013, foi homenageado com o título Professor Emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Em seu leito de morte, Tonho ouviu falar do jovem estudante que, anos atrás, havia escapado da miséria com sua bolsa de estudo e agora se preparava para defender a tese de doutorado nos Estados Unidos. E ele sonhou que, depois da vida, Maria esperava com um sorriso na outra margem. Tonho será lembrado como o pai adotivo de muitos, o amigo constante e o professor que abriu mundos novos para alunos inseguros. Ficaremos sem sua voz nas reuniões familiares, mas a memória dele viverá nos olhos que brilham ao recordar-se do homem gentil que foi. E ele continuará no coração daqueles que em _start assista, que tiveram o privilégio de se conhecê-lo, como um pai, um irmão, um mentor e um amigo. Nós o lembraremos sentados na cadeira da varanda, olhando para horizontes distantes, enquanto a vitrola toca Vera Cruz de Luiz Gonzaga. Nós o lembraremos como ele ensinava artesanato com os filhos em suas noites de domingo, e como ele ficava feliz ao ver eles criar móveis bonitos do seu próprio design. E nós o lembraremos sentados à mesa da cozinha, enquanto a mãe nos contava sobre ele. Tonho era um menino tímido, mas com muita sabedoria para alguém que tinha apenas 5 anos. Ele construía casas de cartão e cuidava dos seus irmãos mais novos. E o mais belo de todos os lembretes, nós o lembraremos sentados no sobrado velho, ouvindo o relógio de Cuco marcar o tempo. Ele era a voz da família, e agora seu silêncio é sentido com pesar. Mas também sabemos que ele vive nas palavras que falamos um ao outro, nas risadas compartilhadas e na paixão pela vida que ele transmitiu a todos nós. Tonho foi uma luz na vida de tantos, e sua ausência é sentida profundamente. Mas sabemos que ele vive nas coisas que amava, no olhar cansado, mas feliz da mulher que o amou mais do que qualquer outra coisa, na flor rosa que floresce no jardim de sua casa, e na voz que lembra a música de seu pai. E hoje, nos dias difíceis, podemos encontrar em Tonho uma lição de vida, a força da resiliência, a importância do amor e da família, e a beleza da simples vida. Ele foi um homem extraordinário, que deixou uma marca profunda nas vidas de tantos.
E por isso, ele será sempre lembrado com carinho e respeito. Ela não viveu mais, ontem, apenas depois do almoço. Após um longo combate com a velhice e uma dura enfermidade, ela se despediu dela. Ficamos conhecidos como Maria da Silva, nascida no povoado de Vale Verde, em Minas Gerais. Era uma mulher simples, que vivia em seu pequeno casarão no centro do município. Era a senhora mais amada por todos, tanto pela sua bondade como pelo amor à terra e ao próximo. Ela nasceu neste lugar e sempre se manteve aqui, dedicando-se aos seus seres queridos e à proteção do meio ambiente. Maria estudou agronomia em uma universidade da capital estadual e depois voltou para seu povoado natal, onde começou a trabalhar no campo, plantando árvores, cuidando das colheitas e incentivando o cultivo orgânico. Aos anos, ela se tornou uma referência na região em questões de agricultura sustentável e proteção à natureza. Ela recebeu muitos prêmios e homenagens por seu trabalho, como a Ordem do Mérito Cultural em 2005, por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Seus esforços pela preservação do meio ambiente também lhe valeram o título de cidadã honorária da cidade, em 1998. Mas a vida não foi sempre rosa. Em 2010, seu marido, amado e querido, faleceu em um trágico acidente de ônibus. Maria lutou para se recuperar do doloroso sofrimento, mas continuou a trabalhar com o mesmo espírito que a caracterizava, dedicada, forte e solidária. Sua casa sempre era aberta para todos, cheia de amizade, luz e olhos que viam o futuro com esperança. A cozinha era o coração da casa, onde Maria amava preparar pratos tradicionais para toda a família e amigos, como feijão tropeço e arroz de leite. Maria também tinha um grande talento para o bordado em crochê. Seu trabalho era magnífico e sempre foi apreciado pela comunidade. As toalhas que ela costurava eram vendidas para ajudar crianças carentes da região, e a senhora sempre se dedicou aos mais desfavorecidos, sem medo de trabalhar duro por um mundo melhor. No entanto, mesmo com todos os seus talentos e conquistas, Maria não se esqueceu de cuidar da natureza em todas as suas manifestações. Sua casa era um refúgio para plantas raras e belas, como orquídeas e rosas antigas. Seus jardins eram a delícia das pessoas que passeavam pela rua e sempre atraíam artistas e escritores em busca de inspiração. Maria da Silva foi lembrada com carinho no programa de rádio do Vale Verde, onde sua vida foi homenageada com uma matéria especial. A senhora também foi citada no Telejornal da Globo e no Jornal Correio da Manhã. No entanto, foi na Biblioteca Municipal que a senhora recebeu o maior reconhecimento póstumo, uma sala dedicada à sua memória, com retratos e suas obras mais apreciadas. Maria morreu deixando um legado de amor, carinho e dedicação. A sua vida será lembrada por sempre como a de uma mulher que se consagrou ao bem-estar da comunidade e ao respeito pela natureza. Ela será sempre lembrada como a senhora que, com sua simples presença, transformou o mundo em um lugar mais lindo e amado. E para sempre, ela viverá em nossos corações, como uma flor eterna, cujo cheiro nos lembra de um tempo de bondade, amizade e respeito pela vida. Chico Buarque, um nome que ressonou pelo Brasil como a chamada da primavera, cuja música foi o som dos olhos abertos, das almas despertadas e de um povo amado que cantava junto. Ele nasceu no coração do Rio de Janeiro, onde as montanhas ensinaram-lhe a harmonia e a vida se entrecruzou com a música, criando um vínculo tão profundo quanto o mar com a areia. A infância de Chico foi um sonho à beira do Maracanã, onde o futebol cantava em suas vozes e as sereias de Copacabana ensinavam o carinho. A música era sua língua, e os olhos verdes, seus olheiros. Criança desbravadora, ele aprendeu a escrever suas primeiras canções na grama da Gávea, onde as nuvens cantavam melodias e o céu era tão azul quanto os sonhos. A adolescência chegou como o verão e o amor, e com ele veio a maturidade do seu talento. As notas começaram a fluir como as águas do lagoa, enquanto a poesia se encaixava nos versos e as palavras cantavam em harmonia com a vida. Ele vivenciou os amores e as tristezas da juventude, e tudo foi transformado em música, como as folhas que caem na Praça 15. A vida adulta trouxe consigo o reconhecimento, a fama e a responsabilidade de ser um símbolo da resistência cultural brasileira. Mas ele sempre manteve a mesma paixão pela música popular,
que se transformou em sua voz, em sua identidade, em seu coração. A Vida é uma Canção e Chico Buarque foi o encargo de compor suas estrofes. Eles são as letras poéticas e engajadas que chamaram a atenção da naciona, e também do mundo todo. Ele conseguiu unir beleza musical e consciência política, destacando-se como uma das vozes mais importantes do Brasil. Ele cantou pela paz, pela justiça e pela liberdade, e com sua música, ele transformou a vida de muitas pessoas. O Rio de Janeiro criou e o amou como um poema escrito nas ruas da Zona Sul. Seu nome é sinônimo de belas canções, de sonhos alcançados e de esperança para um futuro melhor. Chico Buarque é a música popular brasileira. No coração do Rio de Janeiro, onde os morros são sinos que tocam a vida com a força dos ventos, nasceu Chico Buarque, filho da terra e do mar, da brisa e da lama, da samba e do jazz. Ele nasceu no meio de um mundo de livros, em uma arpia de inteligência, onde o sol de Ipanema incidia sobre ideias e sons. Sérgio Buarque de Holanda, seu pai, historiador à beira do mito, traçou o mapa da alma de Chico com as letras dos seus livros, e ainda com silêncio e a expectativa de uma vida em busca do passado e do presente. Era uma família que respirava cultura e aventura, onde os livros eram companheiros e os debates, festas. No sagrado terreno de Copacabana, ele cresceu rodeado por ondas e sonhos, entre as baladas do Maracanãzinho e o silêncio das noites cariocas. A vida era um ritmo que tocava a batucada do coração, e Chico aprendeu desde cedo a dançar com os olhares, a cantar com os sons da rua. Ele nasceu para ser músico, uma criatura encantada pela poesia dos versos e pela harmonia das melodias. No entorno de suas mães e pais, Chico aprendeu a amar o Brasil em suas vertentes mais profundas. Ele cresceu absorvendo as tradições cariocas, o fado da samba e a magia do jazz, transformando-se assim num poeta das ruas e dos corações. A vida era uma música que fluía em suas veias, e Chico foi um dos poucos capazes de capturá-la, de deixá-la respirar entre as notas de seus violões e a leveza das palavras. A música nasceu dentro dele, como uma floresta no coração, onde os sons se misturam com o vento do mar e a brisa da praia. Com a mãe, eles cantavam canções que eram as letras das suas vidas, e Chico aprendeu a amar a verdadeira poesia que vive nas ruas e nos coraços dos cariocas. Ele era filho do Brasil e da sua história, e seu talento surgiu como um presente divino, uma bênção para todos aqueles que ouviam suas músicas. Chico Buarque foi uma flor na areia do Rio de Janeiro, uma pétala no vento das ondas, uma nota na harmonia da vida. Sua música foi a melodia dos seus sonhos, e ele cantou para o Brasil como um poeta que amamanta o coração com suas palavras. Ele nasceu para ser música, e a música foi a sua alma, a sua voz, a sua essência. Naquele período marcado por incômodos e dúvidas, a juventude de Chico Buarque se revelou um crucivo de passagem. As ruas da cidade de Petrópolis, seu lar, testemunharam o jovem arquiteto sofrendo e desbravando um caminho que lhe conduziria à glória. Como uma planta em sua etapa mais frágil, as primórdias da sua carreira musical se manifestaram em rituais secretos no meio das montanhas, com o sol escondido atrás das nuvens. As sementes de suas canções, ainda sem formar frutos maduros, brotavam entre os traços finos do violão, sondando as alturas mais elevadas da poesia, até então inalcançáveis. A música de Chico era mais do que uma expressão artística. Ela era o refúgio de um coração que se abria com tanta dificuldade para o mundo exterior. Cada nota, cada acorde, eram pequenos pedaços de sua alma desnudada, oferecidos como sacrifícios aos deuses da criatividade e do amor. A ditadura militar, com suas tentáculos esfaqueando o coração do Brasil, lançou-se contra ele como uma força inexorável, mas a sua vocação não foi facilmente extinguida. A censura e a repressão foram as espinhas na roda de sua carreira, mas, como uma floresta que se ergue com mais força após ser queimada pela chama, ele emergiu mais forte do calor da perseguição. Esses anos de luta e resistência transformaram Chico em um artista comprometido com a liberdade e a verdade. A sua música passou a se tornar um testemunho vivo dessa batalha, uma espécie de hino à resistência humana e ao amor por uma terra que acima de tudo quer ser livre e feliz. A vida de Chico Buarque é uma história de resistência e superação, uma saga de um homem que se transformou em símbolo da luta do Brasil contra a opressão e o autoritarismo. E sua música, essa música, é como um rio que corre por todas as ruas do Brasil, lembrando-nos todos dos tempos difíceis que superamos, e de quem nos ajudou a ficar mais fortes.
Na verdadeira saga de Chico Buarque, a vida é uma canção eterna, um hino à resistência e à essência brasileira. A cada verso cantado, o maestro da música popular revela um pouco mais do seu mundo interior, enquanto os acordes de suas composições vibram com o espírito criativo do Brasil. Nascido em um ambiente culto e politizado, Chico cresceu no coração de uma cidade que sempre vibrava ao som dos versos de seus grandes poetas, o Rio de Janeiro. As vertentes das montanhas da cidade-museu cantavam suas harmonias, enquanto os batuques do samba e o zumbido dos violões impregnavam a atmosfera com ritmos inconfundíveis. Aos poucos, Chico foi se tornando uma voz na turva, um compositor que conseguiu unir as cordas do coração da gente comem, depoimentos, claro, críticas. Seus versos não eram apenas palavras, mas sinônimos da verdadeira essência brasileira. No seu primeiro contato com o público, Chico Buarque já era diferente. Uma voz que se elevava acima do tumultuado barulho da cidade, uma mensagem encantadora e inconfundível que chegava até os mais esquecidos cantos do país. Com o passar dos anos, a carreira de Chico continuou a brilhar como um astro no céu da música brasileira. Seus discos se tornaram marcos na história da música popular, enquanto suas canções se transformaram em hinos da vida cotidiana. Em seus álbuns, Chico revelou seu talento como escritor, com letras que deslizavam sobre as notas dos violões, criando um equilíbrio perfeito entre palavras e música. Cada canção era uma viagem pela consciência nacional, uma exploração das emoções mais profundas do ser humano. Mas o verdadeiro genial de Chico Buarque estava na sua habilidade de transmitir as experiências da vida cotidiana através da música. Seus versos eram como uma carta para o futuro, uma mensagem que dizia que, mesmo no caos e confusão do mundo, a criatividade humana poderia triunfar. Como ícone da resistência artística, Chico Buarque se transformou em um símbolo da luta pela liberdade de expressão na música brasileira. Seu trabalho e sua dedicação ao mundo da arte transformaram o país em uma terra promissora de talentos e inspirações inesgotáveis. A história de Chico Buarque é a história de um homem que, através da música, conseguiu desenterrar as raízes mais profundas do Brasil, mostrando ao mundo a essência de uma nação vibrante e cheia de talentos. E para sempre, suas canções vencerão o tempo, se transformando em hinos eternos da música brasileira. Na brisa amarga da capital, ele nasceu, uma luz incandescente em meio à escuridão de um mundo em transformação. Chico Buarque foi a incandescência que iluminou o caminho da música brasileira, uma espécie de guia na tempestade do desconhecido e incompreendido. A sua voz era o som das ruas, do samba, do choro, do bossa nova, mas também do protesto, da angústia e do amor. Seus versos eram um registro da vida brasileira em suas múltiplas facetas: a alegria, a tristeza, a esperança e a desilusão. Criado nas sombrias ruas de São Paulo, Chico conheceu o fim de semana com os sons da música sagrada às sextas-feiras e aos cultos dominicais. E, desde cedo, ele aprendeu que a vida era um mistério, uma coisa complexa e difícil de ser entendida. Mas foi nesse meio turbulento que ele descobriu o solitário consolo da música. Ele aprendeu a ouvir o silêncio, a ver a beleza latente nas coisas mais insignificantes e a sentir emoções que muitos desconhecem. A música foi seu espelho, refletindo suas emoções e pensamentos de maneira tão pura e autêntica quanto o próprio Chico. Seu talento era tão evidente quanto sua coragem. Ele se posicionou contra a ditadura militar do Brasil, usando a música como veículo para denunciar os maus tratos sofridos pelo povo brasileiro. Seus versos eram uma espécie de carta aberta à nação, pedindo justiça e liberdade para todos. Chico Buarque foi mais do que um músico, foi uma voz da consciência brasileira. Ele ensinou a gente que a arte é uma fonte de transformação e que a música pode ser tanto um refúgio quanto um grito de protesto. Seus versos vão eternamente como um legado de integridade, talento e coragem. E hoje, quando ouço o som das guitarras em Copacabana, lembro-me dele, de sua música e da incandescência que ele trouxe à vida brasileira. Seus versos continuam ressonando na consciência coletiva do Brasil, garantindo-lhe um lugar eterno na memória de uma nação que sempre lutou por justiça, liberdade e paz.